Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 18 e vou falar sobre uma passagem quando Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição. Eu acho também que vai ser possível encerrar aí este capítulo 18. Tem um milagre também de Jesus logo no final deste capítulo. Lembrando que eu tenho uma playlist com os demais vídeos expondo todo o Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1. Eu vou deixar no card acima essa playlist, depois só você conferir lá. Vamos então meditar aí na palavra. Está aí na tela. Jesus prediz sua morte e também ressurreição. Diz assim o texto: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Interessante. Então Jesus ele deixa muito claro a respeito do que aconteceria com ele em Jerusalém. E detalhe que ele estava com os 12 apóstolos, inclusive Judas, aquele que o havia de trair. E esta provavelmente é a última subida aí de Jesus em direção saindo ali da região da Galileia, indo ali em direção a Jerusalém. Porque ele diz, olha, eis que subimos para Jerusalém e vai se cumprir teléu, no ideia de levar a um fim, finalizar, terminar, executar ali tudo quanto está escrito e grafou por intermédio dos profetas, aquilo que os profetas falaram a respeito da pessoa de Jesus iria se cumprir no tocante aí no que se diz respeito ao Filho do Homem. O 32 diz o seguinte: pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Olha só, pois será ele entregue aos gentios, etnos, povos, nações que não são judeus, escarnecido aqui em paiso, a palavra grega aí está no lado direito aí, em paiso, esse verbo brincar, gracejar, escarnecer, zombar, iludir, enganar. E também fala que será ultrajado. Rubrizo, o verbo grego aí, agir insolente, tratar vergonhosamente, falar mal, e também cuspido, empitu, cuspir, meu verbo. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas o terceiro dia ressuscitará.
Interessante. Então Jesus já falou tudo ali para os seus apóstolos, o que aconteceria com ele logo naqueles dias. E diz que o açoitariam, açoitar e açoitar mesmo, o verbo mastigou, tirar-lhe uma vida, ou seja, apoquiteino, é matar, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. A palavra grega ressuscitará é anistemi, levantar do repouso, levantar-se dentre os mortos. Agora o que me chama a atenção é isso aqui. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Interessante que, com relação às coisas de Deus, quando Deus ele quer que algo seja encoberto, o homem não consegue descobrir, discernir, o homem não consegue compreender estas coisas. Jesus, isso aqui foi para nós hoje, isso aqui é muito claro. Isso era entregue aos gentios, étnicos. Os apóstolos sabiam muito bem, escarnecido, trajado, cuspido, açoitado, tirar a vida, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Não tem nada, mas eles não compreenderam. Não compreenderam. Por quê? Porque o próprio Senhor estava agindo dessa forma. E eles não compreendem. E o sentido destas palavras, e eles nada compreenderam. A palavra aqui no grego é sunieme. Sunieme dá a ideia de dar entendimento, entender, perceber aquilo que está sendo dito, não levar em consideração. Talvez eles não levaram em consideração aquilo, acerca destas coisas. E o sentido, destas palavras, e o sentido, a palavra aqui é rema, a palavra falada. E claro que no grego, aqui não tem a palavra, o sentido dessas palavras, porque lá no grego é touto. Na verdade, aqui tem o kai, ou seja, estas palavras, né, não eram linhas encobertas. Estas palavras vieram encobertas. Então, por isso que eles colocaram o sentido aí para as pessoas compreenderem. E as palavras, que é rema, no grego é rema, a palavra falada, era-lhes encoberto aqui. Encoberto aqui, crúpito, que vem aí a palavra apocalipso. Crúpito é um verbo que é oculto, escondido. Então, as palavras que Jesus disse, elas foram cobertas, de sorte que, e aí, não percebiam, gnosco, perceber aí, a palavra grega gnosco eles não compreenderam, eles não entenderam 100% essas palavras. Por isso que eles não levaram em consideração. Simples assim. E aí prossegue o texto. Só isso que o texto de Lucas, e ele prossegue. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, nós não sabemos aqui se ele estava chegando ou saindo de Jericó. Aconteceu que ao aproximar,
Enguizo ia chegar perto de Jericó, cidade, ali próximo ao Mar Morto. Estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Aí é prosaitel, ou melhor, prosaitel, que é pedir algo. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E ouvindo, então como ele não conseguia ver essa impossibilidade, mas ele estava ouvindo muito bem. Então ele ouviu o barulho da multidão aí, orlos, ou seja, um ajuntamento de multidão. E quando ele ouviu aquele barulho todo, ele perguntou: o que é isso? E aí, quem estava ali por perto do cego, que estava esmolando, ele disse: anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. E Jesus Nazareno, porque Jesus era da cidade de Nazaré. Então, muitas pessoas conheciam Jesus devido ao fato dele ser de Nazaré. Então, Jesus ou Nazareno. E interessante é que o cego, ele começa então a clamar. Olha o 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora eu pergunto: quem falou aquele homem que Jesus, ele era filho de Davi, sendo que esse homem está lá na cidade de Jericó. Jericó está lá próximo ao Mar Morto, ali numa região ali no centro ali de Israel, porque o sul de Israel é Eilat, bem lá no finalzinho. Mas ele está ali no centro de Israel. A região de Nazaré está bem ao norte de Israel, lá na região do Mar da Galileia, próximo do Mar da Galileia, entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo, na região montanhosa, ali está Nazaré. E Jesus, ele cresceu ali na região de Nazaré, com a sua família. E por isso que ele é conhecido como Nazareno. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu e viveu ali até os 30 anos na cidade de Nazaré. Então, por isso, Jesus, o Nazareno, ou seja, Jesus da cidade de Nazaré, para diferenciar de outros. E esse cego, ele está lá na região centro, ali de centro-leste, vamos dizer assim, porque está na região da divisa ali de Israel, que está próximo ao Rio Jordão, a cidade de Jericó. E esse homem simplesmente ele clamou: filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E ele implora, ele grita, porque o termo grego aqui, o verbo é boal, que é gritar, implorar por ajuda. Filho de Davi. E ele reconheceu Jesus como o Mashiach. Porque para reconhecer Jesus como filho de Davi, porque eles sabiam muito bem, o povo de Israel sabia que o Mashiach, ele viria da tribo de Davi, da linhagem real. Então não sabemos, será que alguém falou com ele ou Deus lhe revelou que Jesus era o filho de Davi? Nós não sabemos. Mas ele clamou pelo nome correto, o nome messiânico de Jesus, filho de Davi. Tem compaixão, Eléu aí é misericórdia. Tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é a ideia de que olhar para a minha miséria, olhe para a minha dor, olhe para o meu sofrimento, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Então, alguém da multidão ali, que estava indo com Jesus, repreendiam ele.
dizendo, repreender aí é pitimal, admoestar, exigir com severidade. Então eles, cala a boca, olha, para que se calasse esse opal, palavra grega, fique em silêncio. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não ficou nem aí. Ele continuou gritando assim de uma forma assustadora. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Então, diante do pedido de socorro, suplicando por misericórdia, suplicando por auxílio, e a insistência desse cego aqui, pedindo a Jesus por algo, Jesus ele para, porque alguém estava pedindo por misericórdia. Esse é o nosso Jesus. Quando alguém ergue a voz e clama por misericórdia, o Senhor Jesus, ele atende. Quando alguém clama por misericórdia, com um coração aberto, com um coração contrito e quebrantado, o Senhor para e o Senhor atende. Foi o que ele fez ali. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então veja bem que o cego ele queria ver novamente. Ele não estava interessado na esmola, ele estava mais interessado em ser restaurado da sua visão. Por isso que o Senhor Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Você quer uma esmola ou você quer outra coisa? Porque o intuito daquele cego estar ali à beira do caminho era de esmolar. Então todos que passavam, ele pedia uma esmola. Ele estava pedindo esmolas. Quando ele pediu: Tem misericórdia de mim, para que ficasse bem claro ali para aquela multidão que estava ao redor de Jesus, Jesus perguntou ele justamente para isso, para que as pessoas pudessem entender que ele, Jesus, atenderia aquele cego aquele homem na sua necessidade, de acordo com aquilo que estava no coração dele. E o que estava no coração daquele cego era: eu quero ver. O dinheiro, as esmolas não me interessam. Talvez, se ele quisesse receber esmola, aquela multidão poderia dar um bom número de dinheiro para ele, porque ali estavam ali os discípulos e mais pessoas que seguiam a Jesus, uma grande multidão. Mas ele não queria esmolas mais. Ele queria que Jesus restaurasse a sua visão. Ele disse: eu quero ver. Então Jesus queria ouvir da boca daquele homem qual que era o desejo do seu coração. E ele não estava interessado mais em esmolar, em pedir um dinheiro. Ele estava interessado. Ele queria unicamente em ver, tornar a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. Olha aí, recupera a tua vista. A palavra é anablepo. Anablepo é o verbo de recuperar a visão perdida. A tua fé que é pistes, essa palavrinha aí, convicção, crer, acreditar. Ou seja, você acreditou em mim e a tua fé te salvou. Sozo aí a palavra grega. E olha só o 43 para nós encerrarmos. O 43 vai dizer que imediatamente, logo em seguida, ou seja, não demorou tempo, imediatamente, a palavra é pararrema, e logo em seguida, instantaneamente, tornou a ver. Aí,
anaplipou de novo, recuperou a visão e olha só, o cego, ele não ficou para trás e seguia-o glorificando a Deus. Doxazo, a palavra grega é doxazo, é glorificar, exaltar. E através daquela cura, esse cego, ele glorificou o nome de Deus. E não somente ele, por isso que a cura, ela não é uma mera exibição, não é uma mera exibição de poder, não. Aqueles que são usados no ministério de cura, não é para se exibirem que estão curando, não. A cura na vida das pessoas, elas têm um propósito, e o propósito é glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome de Deus. Então, o milagre na vida de qualquer pessoa, desde os tempos de Jesus, em qualquer tempo na história da humanidade, o milagre, ele tem um propósito, glorificar a Deus. E olha só, também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Não somente o cego glorificou a Deus, mas também todo o povo que viu isso aí, eles glorificavam o nome de Jesus, o nome do Senhor. Então, para isso que os milagres são realizados, é para que o nome de Deus seja glorificado. Pois bem, cheguei ao final aí de mais um capítulo e no próximo estarei indo para o capítulo 19. Breve estarei encerrando aí este Evangelho de Lucas. Estarei indo para um outro livro do Novo Testamento. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo estarei falando sobre o publicano Zaqueu. Então, próximo vídeo aí, capítulo 19, o publicano Zaqueu. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.